Decidi que vou fazer o meu primeiro ciclo. Qual é o melhor momento? Porque eu quero fazer isso de forma muito positiva. Então é isso que nós vamos discutir no vídeo de hoje. Até o final do vídeo você vai saber, você que quer ciclar, quando que é o melhor momento. Então já clica no gostei, se inscreva aqui no canal, porque o uso dos esteroides anabolizantes não pode ser evitado. A gente tem que falar dessas coisas, porque quanto menos fala, pior vai ser. Porque o pessoal vai usar de qualquer jeito. Só que vai usar fazendo, né, da pior maneira possível. Sugestão: procure um profissional competente. Eu não usei a palavra formado, eu usei a palavra competente, porque nem todos têm competência. E não é demérito para ninguém. Quando você fala de usar um hormônio, você está falando de colocar um hormônio que você já tem no seu organismo. Eu vou falar aqui da testosterona para ficar mais simples, tá? Então você já tem testosterona no seu organismo, homem ou mulher, e você vai jogar uma quantidade muito maior. Você vai ter coisas boas e coisas ruins, porque aquele hormônio naquela quantidade X é uma coisa, mais é ruim, menos também é ruim para algumas coisas. O que acontece é que quando você coloca um hormônio, você potencializa um trabalho que você está fazendo. Então, a recomendação para quando você fazer o primeiro ciclo é você estar treinando com excelente qualidade e se alimentando com excelente qualidade, porque aí você vai potencializar tudo que já é excelente. A tua saúde você vai pagar do mesmo jeito. Só que então, pelo menos que a gente extraia melhor, né, o suprassumo do resultado do fisiculturista. O fisiculturista é o que se preocupa e cultua o físico, não quer dizer atleta, necessariamente. Então, você entende que um iniciante pode ou não pode ciclar? Ele pode, se ele estiver fazendo tudo perfeitamente bem. Por exemplo, um iniciante sabe montar um treinamento sozinho? Não sabe. Às vezes nem um avançado sabe. Às vezes nem o profissional que estudou para isso sabe. Então imagina um iniciante que não é da área. Ele não sabe montar um treino. Mas vamos dizer que ele tenha um professor, que ele pode contratar assim no site dandotwin.com.br, e esse professor monta um treino para ele que é muito de acordo com ele. Isso quer dizer que ele está treinando com qualidade? Mais ou menos. Em termos de estrutura, tudo bem. Mas vamos dizer que na cabeça dele, ele ainda não é aquele bodybuilder raiz. Ele ainda não tem aquele ímpeto, aquela vontade de treinar. Então, mesmo o professor pedindo que ele vá até a falha, ele para uma, duas antes, porque ele acha na cabeça dele que tudo bem, treinar até a falha também é um exagero e tal. Se esse indivíduo ciclar, não vai dar certo, pessoal. Ele vai melhorar, porque quem toma esteroide cresce. Só que muito pouquinho com o que poderia ser. E o colateral ele vai pagar igual. Agora, esse indivíduo tem uma estrutura de treino excelente, desce o pau no treino. Ele pode tomar esteroide mesmo sendo iniciante? Você tem certeza que você está descendo o pau no treino? Porque uma coisa é achar. Não, eu saí de lá quebrado. Saí quebrado, filho? Se eu pegar você e te der um monte de paulada, você vai sair quebrado também. Isso não quer dizer que o treino foi de qualidade por isso. Ainda que um treino de qualidade, sim, deixa você um pouco sentido. Então, às vezes esse indivíduo vai até a falha. Beleza, show. Só que a qualidade de movimento dele ainda não foi aperfeiçoada. Então, a rosca direta dele, ele acaba fazendo um pouquinho de flexão de ombro, mas ele não percebe. Quando ele vai subir, ele levanta um pouquinho aqui os ombros, ó. Levanta isso aqui é o quê, ó? Ó, se eu ficar assim, o que é isso aqui? Isso aqui é elevação frontal, certo? Se eu fizer esse movimento junto, continua sendo um pouquinho de elevação frontal. Então, um indivíduo que não tem uma qualidade de movimento ainda muito boa. O indivíduo que é bodybuilder, ele vai encaixar, vai segurar, e é cotovelo. Bíceps é o quê? Cotovelo. Então, eu só mexo o cotovelo. Isso é qualidade de treinamento. Um indivíduo iniciante é normal, tá? É normal que ele não consiga isso. Mas é só olhar, pô. Cara burro, meu. É só olhar. Não, pessoal, não é assim, não. Você que está sendo injusto com ele. Olha só, pega ali, vamos pegar o vídeo do Anderson Silva. Ele deu um soco. Faz o soco igualzinho ele lá. Você fala, não, eu tenho que treinar um pouco e tal. Porque né, ele gira o tronco, ele não faz com o ombro, né? Então tem tudo, ele joga o corpo inteiro dele, ele tensiona para dar o soco. Então, mas você não está vendo também? Então, quando você vai falar de um treinamento, você tem que tomar cuidado, porque o aperfeiçoamento dele depende de fazer. Então, um indivíduo que está 1, 2, 3 meses de musculação, não dá. Ele não vai extrair. Poder ciclar ele pode, só que não compensa. E um indivíduo que já treinou bastante tempo, e ele está voltando a treinar, não é diferente? É.
Só que também não é assim. Não, porque eu fazia supino com uma perfeição, né, incrível, que até o Arnold me ligava e falava, ué, o que você está fazendo aí? Me ensina a treinar desse jeito, só que você para de treinar. Você entende que tem impulsos elétricos que regulam cada movimento de contração muscular? E que esses impulsos elétricos são de forma autônoma, ainda que o seu aprendizado neuromotor seja influente nisso? Você pode esquecer, não você, mas parte de você pode esquecer a qualidade desse movimento, porque na hora de liberar impulsos elétricos, isso também desaprende. Então, você começa a perceber que você que executava uma rosca direta com incrível perfeição, se você ficar 1 ano sem treinar e voltar, você não volta bem. Você fica tremendo. O que é esse tremendo? Um pouquinho mais de eletricidade, um pouquinho menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Você fica tremendo. O iniciante faz isso, quem está voltando também faz isso. Só que quem está voltando aprende muito mais rápido, porque justamente tem o lastro com a musculação. Então, eu estou aqui trazendo um monte de coisas para vocês verem que não é tão simples assim. É fácil falar que sim ou que não. Agora, explicar para você entender com clareza, essa que é a missão. Então, essa parte do treinamento, você já viu que tem bastante problemática. Agora, tem uma boa estrutura, treino até a falha, treino com bom movimento, isolo tudo. Esse indivíduo está pronto para extrair o máximo na parte de treinamento? Aí beleza, aí tá. Outra coisa, parte de saúde. O iniciante, pessoal, de repente ele pode ter uma boa saúde, pode ter. Colesterol bom e tal, nunca treinou, mas pode ter. Ou treinou só um pouquinho, as taxas estão, beleza, ele é novo ainda, isso ajuda a ter uma genética favorável para termos de saúde, isso ajuda, bacana. Mas pode ser que não. Então pode ser que pega ali um indivíduo que está com um sobrepeso muito grande, está treinando faz 6 meses, mas a saúde do cara não está legal, o cara já tem uma dislipidemia. Você vai dar esteroide para um cara que já tem dislipidemia? Vai piorar. Na dieta, eu não estou simplificando não, tá? Não estou mesmo. Mas na dieta já é um pouco menos difícil, pronto. Porque na dieta, se você realmente acertar a quantidade de proteína, carboidrato, gordura e comer saudável, ali com as janelas certas, com tudo certo e tal, suplementações pontuais, é tranquilo. Se o cara comer, meio que não tem como errar. Não tem como comer 300 gramas de arroz integral errado, sendo que ele precisa é os 300 gramas. No treino, sim. Um supino reto 4 de 10, você pode fazer um supino reto 4 de 10 sem carga, com carga excessiva e se machucar, entre outras coisas. Então, nos termos dietéticos é um pouquinho mais simples, porém a gente está atrelando isso muito à saúde também, porque se esse indivíduo vem de uma dieta muito porca e a saúde dele é muito ruim, mesmo que ele coma saudável e entre com esteroide, a saúde dele vai continuar ruim, na verdade vai tender a piorar, mesmo que ele faça tudo certo, e isso pode ser muito mal para a saúde, então pode sair muito caro. Então, resumindo, qual que é a hora do primeiro ciclo? É a hora que aquele indivíduo está fazendo tudo com muita qualidade e a saúde impecável. Isso normalmente, em ritmo normal, pode levar 2, 3, 4, 5, 10 anos. Mas pode levar menos, por exemplo, 6 meses, 1 ano, se for um indivíduo que tem uma genética para o esporte privilegiada. Não, mas a minha genética é boa, Leandro, eu cresço. Não é, a genética não é só isso. Porque o esporte não é só crescer. O esporte é treinar. Você pega indivíduo que fala assim, 3 meses de adaptação. Ridículo, tá tirando sarro da cara do cara. Por quê? Porque ele com 1 mês ele já adaptou. Porque cada pessoa é única. Bem como tem pessoas que fazem 3 meses de adaptação bem feitas e você olha e fala, continua ainda sem saber treinar. Precisa de mais 1 mês. Não dá para puxar uma técnica avançada nesse cara. Não dá, ele não está respondendo. Então temos isso. Não tem gente que aprende a andar de bicicleta muito rápido, a jogar bola muito melhor do que o outro. O cara nunca fez escolinha, mas joga melhor do que o outro. Então musculação é a mesma coisa. Preciso de muita massa muscular para usar esteroide? Não. Quanto menos massa muscular, menos receptor androgênico eu tenho. Claro, tem receptor na massa muscular, se eu tenho pouco, tenho menos receptor. Então se eu colocar uma dose maior de esteroide, eu vou me ferrar, porque eu vou ter muito mais colateral, porque eu não consigo absorver bem isso. Agora, o indivíduo que tem baixa quantidade de massa muscular pode usar esteroide? Pode, inclusive os esteroides são, né, basicamente falando, para pessoas que não são fisiculturistas. São para pessoas que têm uma necessidade de usar aquele medicamento específico. Elas não têm muita quantidade de massa muscular, só que ela usa uma dose muito menor. Então, com menos massa muscular, você vai usar um ciclo menor. Até porque um ciclo maior vai dar o mesmo resultado e mais colateral, ou seja, contraproducente. Você vai trabalhar com uma dose baixa e aí tudo bem. Então tudo vai depender do indivíduo, do histórico dele, se ele está fazendo por conta ou não, etc. Agora a pergunta é, como é que eu faço o uso seguro e sem colaterais?
Muito bem. Eu já falei nesse vídeo aqui como você usa o esteroide anabolizante seguramente e sem colaterais. Dá uma conferida aqui que é bem legal.